Boa tarde, meu nome é Felipe. Bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Eu gostaria de convidá-lo a subscrever no botão abaixo da tela. Me siga no Twitter, Instagram e Facebook. Não esqueça, ative as notificações no sininho abaixo. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Fique à vontade em deixar um comentário. Faça sua pergunta. Vamos recomeçar. Como os contos maravilhosos, os mitos eram transmitidos oralmente, depois foram registrados por escrito por poetas e prosadores. Observe a linguagem empregada no texto, que tipo de variedade foi empregado, uma variedade de acordo com a norma padrão ou uma variedade diferente da norma padrão. Reúna-se com seus colegas de grupo e juntos concluam quais são as características do mito. Agora é sua vez. A seguir, duas propostas para a produção de textos sobre mitos. Com a orientação do professor, desenvolva pelo menos uma delas. Os textos que você e os colegas produzirão serão publicados em um livro, que entregará a mostra Heróis de Todos os Tempos, proposto no capítulo intervalo dessa unidade. Como você viu a fazer a leitura da pintura O Julgamento de Paris, de Rubens, a escolha feita por Paris teve como consequência uma gigantesca guerra entre gregos e troianos. Releia nas páginas 20 e 21 o resumo da situação em que se refere à cena da pintura. Depois, escreva a continuação dessa história, considerando os seguintes fatos. Diante das deusas, Paris sente medo e tenta fugir, mas Hermes o convence a cumprir seu papel de árbitro. Cada uma das deusas compromete-se a dar a Paris bens valiosos, como fosse eleita. Atena promete a sabedoria e vitórias em todos os combates. Hera, o império da Ásia. Afrodite, o amor da mulher mais bela do mundo. Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta. Paris escolhe o amor de Helena, e assim Afrodite fica com a maçã de ouro. Inconformadas, as outras deusas dirigem sua hostilidade ao povo troiano. Paris vai para Esparta e é recebido pelo rei Menelau. Desconsiderando a hospitalidade do anfitrião, foge com Helena da Troia. Inicia então uma guerra que iria durar 10 anos e durante a qual os heróis e guerreiros gregos e troianos se enfrentariam incansavelmente. Organize esses fatos de modo coerente e redige um relato narrando o que ocorreu. Para enriquecer a narração, descreva os lugares e também a reação dos personagens em meio ao acontecimento, inclua diálogos para tornar os textos mais dinâmicos. Você leu ou viu o filme sobre Gilgamesh? Trata-se de um rei sumério que viveu por volta de 2700 a.C. na cidade de Uruca, na Mesopotâmia. Ele é o herói mítico de uma história chamada Epopeia de Gilgamesh. Nela, Gilgamesh, considerado o primeiro herói trágico da humanidade, empreende uma busca pela vida eterna. Leia segundo um resumo dessa epopeia. Gilgamesh, rei de Uruk, era 2/3 deus e 1/3 homem. Filho da deusa Ninsun e do semideus Lubumbanda, tinha recebido dos deuses uma beleza ímpar, um corpo perfeito e uma força sobre-humana. Na companhia do seu filme amigo Enkidu, Gilgamesh venceu heroicamente o terrível monstro Umbaba e o devastador Touro do Céu. Nada temia até que ocorreu a morte de Enkidu. Nesse momento, tomou consciência de sua condição humana e foi acometido por um terrível medo da morte. Então, decidiu ir até o sábio Utnapishtim, sobrevivente do dilúvio que devastou a humanidade e que os deuses tinham concedido a vida eterna. Para chegar até a ilha onde vivia o sábio, o herói enfrentou leões, passou por lugares cuja travessia era impossível para um ser humano comum. Depois de colocar Gilgamesh à prova, o sábio revelou o segredo da vida eterna: comer de uma planta que crescia sob as águas. Com dificuldade, o herói conseguiu obter a planta, mas desejando compartilhá-la com os anciãos de Uruk, não a comeu imediatamente. No caminho de volta, em um momento de descuido, Gilgamesh teve a planta arrebatada por uma serpente e de imediato viu o réptil trocar de pele. O herói chorou a perda que sofreu, retornou a Uruk e gravou na pedra sua história, eternizando seus feitos e glórias. Herói dominando um leão, escultura representativa de Gilgamesh, datada do século 8 a.C. Tábua que escreve o encontro de Gilgamesh com Utnapishtim, texto que escrita cuneiforme, mais antigo sistema de escrita conhecido.
Redige um relato narrando a aventura de Gilgamesh. Você pode incluir na narração outros fatos e outros personagens de acordo com a sua imaginação. Pense em como é o mundo do herói, quais obstáculos ele precisa vencer de algum ser divino ou mortal ou ajuda na busca que ele empreende. Quais diálogos ele tem com outros personagens. E por fim, invente um desfecho surpreendente para a história. Planejamento do texto. Leve em conta o perfil dos leitores, quem são colegas de sua classe e outros professores, funcionários da escola, pais e outros convidados para a mostra proposta no final da unidade. Considere que a personagem principal da história deve agir como herói, a ter características ou poderes especiais, diferentes do que são próprios da condição humana. Além disso, ela deve ser relacionada com outros seres da mitologia, como deuses, semideuses e heróis. Utilize narrador do tipo observador e situe as ações do passado. Procure transmitir um ensinamento e incluir na narração elementos mágicos. Empregue na sua linguagem adequada ao perfil dos leitores e ao gênero, ou seja, de acordo com a norma padrão. Para ligar os fatos, empregue palavras e expressões como em seguida, por isso, então, mas, entretanto e outras que forem necessárias. Dê um título à história. Revisão escrita. Antes de finalizar seu texto e passá-lo a limpo, releia observando se ele apresenta as características próprias da narrativa mítica. O tempo em que ações ocorrem é o passado. Os personagens são deuses, semideuses, heróis, monstros. Há elementos mágicos. A linguagem se parece com o que é empregada nos contos de mitologia, ou seja, está de acordo com a norma padrão. Para escrever com técnica, o narrador. Leia os dois textos a seguir. A minha história começa muitos anos atrás. Atrás de onde? Podem perguntar vocês. E eu responderei atrás de hoje. Ontem, antes de ontem, longe na minha memória, lá é o tempo e o espaço da minha história. Eu vou morrer um dia, e tudo que nasce também morre. Bicho, planta, mulher, homem. Mas histórias podem durar depois de nós. Basta que sejam postas em folha de papel e que suas letras mortas sejam ressuscitadas por olhos que saibam ler. Por isso aqui já estão para os papéis da minha história. Uma vida menina para as meninas dos seus olhos. Vou contar. Depois continuaremos com o texto 2.